Quero expor aqui os meus pensamentos acerca do que está acontecendo no mundo, respondendo assim a alguns questionamentos. Penso que o nosso planeta entrou agora numa fase em que podemos afirmar que a Terra está gemendo debaixo de nossos pés com ânsias de vômito, assim como está escrito na palavra do Senhor, pelo que a Terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Levítico capítulo 18, verso 25. Vejo também que os pecados dos homens têm sido acumulados desde o dilúvio, e agora a sua medida está cheia. Mas o que fizeram os governantes e os habitantes deste planeta para receberem tal castigo? De acordo com os textos sagrados, os homens mataram o Senhor Jesus, mataram profetas, perseguiram e mataram cristãos e judeus. Só na última guerra mundial foram 6 milhões de judeus. Tornaram-se perseguidores dos que confessam a sua fé no único Deus verdadeiro e no seu Filho, e ainda impedem de pregar as palavras da salvação, e com isso encheram a medida de seus pecados, e agora a ira de Deus começa a cair sobre eles até o fim. Essas são palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 14 a 16. Mas quero dar-lhes mais alguns exemplos. Enquanto gravo este vídeo, o relógio mundial informa que cerca de 30 milhões de crianças nasceram no primeiro trimestre deste ano e aproximadamente outros 10 milhões foram abortadas, ou seja, cerca de 1/4 delas foram assassinadas legalmente. E ainda é incalculável a quantidade de inocentes que morreram nas guerras e nas disputas pessoais e ou entre grupos rivais nos últimos 2000 anos. Considerando que 2000 anos para Deus são como 2 dias, torna tudo isso ainda mais assustador. Incontáveis são os estupros, os adultérios e toda sorte de traições, palavrões, roubos e maldades dos homens praticados contra seus semelhantes e contra a natureza que Deus criou. Milhões, talvez bilhões de litros de sangue inocente têm sido derramados na terra desde o último juízo final, ou seja, o dilúvio. Agora, o sangue desses inocentes está clamando diante de Deus, como fez o sangue de Abel, morto por seu irmão Caim, lá no início da história da humanidade. Por todas essas coisas e por inumeráveis outras, a humanidade encheu a sua medida com os seus pecados e agora ela começa a contorcer-se com ânsias e entrou na fase em que vai vomitar os seus moradores. Quem tem entendimento, busque ouvir o seu gemido, que certamente vai conseguir. Pois toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, conforme escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 23. A partir de agora, a multidão de nossos pecados justificam o início do derramamento dos juízos de Deus escritos em Apocalipse. Está escrito assim: e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso,
e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse capítulo 16, versos 10 e 11. O que fazer então? Orar? Sim, e muito. Está escrito, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Creio, porém, que estamos no início de uma fase na Terra em que Deus pouco vai responder às orações e jejuns atuais, mas vai começar a responder o clamor dos inocentes, o clamor que tem subido a Ele desde o primeiro século, desde que nossos irmãos foram devorados por leões nas arenas de Roma. Ou pior ainda, desde que Noé embriagou-se e o seu neto Canaã abusou-se sexualmente dele. Não se engane, quando a medida do pecado de uma nação se enche, a resposta à oração não é a chegada de um tempo de paz e prosperidade, mas o derramamento do juízo divino. E agora é a medida de pecados do planeta que se encheu. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incenso e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 3 a 5. É disso que estou falando. Nos textos que eu vou mostrar a seguir, temos aí um aviso de como é a ação de Deus quando Ele desce à terra para pedir contas dos pecados dos homens. Por exemplo, Ele não ouviria nem a Moisés. Disse-me, porém, o Senhor, olha o que está escrito, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os fora diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Segundo exemplo, Ele não poupou a anjos quando pecaram, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, 3. Observe ainda, Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra e outras 8 cidades, embora Abraão rogasse por isso. Gênesis capítulo 19. Não poupou o mundo antigo, embora Noé provavelmente clamasse por isso. Gênesis 7. Pouparia Deus este mundo por causa de nosso clamor? Ou faria conosco o mesmo que fez com Noé ao enviar o anjo através do dilúvio? E o mesmo que fez com Ló, tirando-o de Sodoma e Gomorra? Pouparia Deus o mundo atual que está pronto a dar as boas-vindas ao anticristo
por causa do nosso clamor? Certamente, ainda que Moisés e Samuel clamassem, Deus não lhes responderia. Não há quem possa livrar o mundo do cumprimento das profecias do apóstolo João, escritas no livro do Apocalipse. Porém, há esperança para quem entregou ou entregar hoje a sua vida a Jesus. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas, capítulo 21, verso 28. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 9. Ainda assim, alguns serão recolhidos ou morrerão, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Apocalipse 13:7. A diferença entre os salvos e os perdidos, que são vencidos pelas pragas que estão diante de nós, é a seguinte. Primeiro, os salvos que morrem agora têm o seu gozo celestial antecipado. Veja, está escrito: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse 14:13. Os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isaías 57:1. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmos 116:15. O arrebatamento da igreja será a maior manifestação do poder de Deus desde a cruz para livrar os salvos do grande dia da sua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quanto aos não salvos, aqueles que estão morrendo agora ou morrem diante das pandemias, eles terão a sua tormenta antecipada. Veja, dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão havereis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18:11. A ira de Deus será derramada sobre os maus. Eu quero registrar aqui um texto terrível, mas verdadeiro, que fala sobre isso. Veja: ele que encha a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas, e ela sairá brilhando com o seu sangue. E o medo tomará conta dele. Tudo o que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus, e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso o que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda para os maus. Isso é terrível. Concluindo esta palavra, eu pergunto: você tem certeza da sua salvação?
Se já tem certeza da sua salvação, então levante a sua cabeça, glorifique ao Senhor, porque a nossa redenção se aproxima. Se tem dúvidas, procure um local onde você possa estar a sós com Deus e entregue a sua vida a Ele. Faça isso hoje mesmo, agora mesmo. Não deixe para depois. Deus te abençoe e pense nisso.